Vamos então resolver mais uma questão sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas, o problema número 8, e neste caso vamos tratar de um puzzle geométrico, um quadrilátero maior dividido em 4 quadriláteros mais pequenos. Vamos analisar este interessante puzzle geométrico apresentado pela Academia Internet e que, por ser um caso bastante particular, resolvi analisá-lo em detalhe. Este puzzle apresenta relações métricas que definem uma igualdade entre as áreas dos retângulos azul e amarelo. Para além disso, os dados são insuficientes para calcular as dimensões dos retângulos em causa, concretamente o retângulo azul e o retângulo amarelo, mas mesmo acrescentando um dado aos dados do problema, o puzzle apresenta infinitas soluções. Portanto, é uma questão muito interessante. Podemos então ver aqui o quadrilátero maior, dividido em 4 quadriláteros mais pequenos. Os dados de partida são a área do retângulo vermelho, a área do retângulo amarelo e a área do retângulo verde. Para além disso, damos um comprimento C1 igual a 5 unidades de comprimento. Esta medida da extremidade direita, isto é, a distância que se localiza o retângulo azul do extremo direito. A extremidade esquerda, isto é, a distância que se localiza o retângulo amarelo da extremidade esquerda, e o comprimento do retângulo verde. Com os dados fornecidos, podemos determinar mais algumas dimensões, concretamente esta dimensão, a largura L1 do quadrado vermelho, que obtém-se dividindo a área pelo comprimento, bem como do quadrado verde, dividindo a área pelo respectivo comprimento. Sendo assim, obtemos o L1 igual a 3 unidades de comprimento e o L4 igual a 3 unidades de comprimento. Para além das medidas apresentadas por problema, vamos definir duas adicionais, esta medida x e a medida y, que vão, no fundo, definir este quadrilátero central. O que é que podemos verificar? Podemos verificar que estes dois retângulos são iguais. Isto porquê? Porque o comprimento deste retângulo amarelo é 2 mais x. O do azul é x mais 2. A largura do amarelo é 13 menos y e a largura do azul é 13 menos y. Portanto, estes dois quadrados têm a mesma área. Esta dimensão 2 é a diferença de 3 para 5, né? E esta dimensão 2 é a diferença de 6 para 4. Portanto, entre o respectivo comprimento e a extremidade onde se localiza os retângulos da extremidade, o vermelho e o verde. Temos, portanto, uma equação com duas incógnitas, isto é necessário atribuirmos aqui um valor a uma delas para podermos calcular a segunda. Se nós considerarmos o x igual a 0, isto é, o retângulo verde fica encostado ao retângulo vermelho, nós substituindo na expressão, chegamos à conclusão que o y tem que ser igual a menos 12 unidades de comprimento. Portanto, se o y é negativo, significa que vai haver uma sobreposição entre os retângulos azul e amarelo. Concretamente isto, quer dizer, se esta ordenada é negativa, significa que este retângulo vai passar para cima do retângulo amarelo, não é? E, portanto, o que não é o caso. Portanto, é uma opção a ser excluída. Se o y for igual a 0, substituindo, nós obtemos x igual a 1,846. Portanto, esta poderá ser uma das soluções do problema, como vamos ver. Para podermos analisar as variantes como resposta a este puzzle, recorremos ao Excel e fizemos esta folha. Como podemos ver aqui, temos aqui dois conjuntos de opções, um primeiro conjunto a fundo vermelho e um segundo a fundo verde. O primeiro conjunto a fundo vermelho representam 4 opções que não satisfazem as condições do problema, e a fundo verde opções que poderão ser a resposta ao problema. Nesta primeira opção, o x é igual a 0 e o y é negativo. O que é que significa? Se o x é igual a 0, significa que há um alinhamento entre o lado direito do retângulo vermelho com o lado esquerdo do retângulo verde, né? E existe uma superposição entre o retângulo azul e o amarelo. Nesta quarta opção, o x é positivo, o que significa que não há alinhamento do lado direito do retângulo vermelho com o lado esquerdo do retângulo verde, mas não existe quadrilátero central porque
o lado inferior do retângulo azul coincide com o lado superior do retângulo amarelo. As outras duas opções são opções em que não existe alinhamento à direita e à esquerda entre os retângulos vermelho e verde, mas existem, para além disso, uma superposição entre o retângulo azul e o retângulo amarelo. Relativamente ao conjunto de opções de fundo verde, são opções, algumas selecionadas do conjunto de infinitas possíveis para o puzzle, e vamos analisar mais à frente em detalhe algumas delas. O primeiro caso é se o comprimento 3 da área do retângulo 3, que é este cor de laranja, for igual a 2, né? Verificamos que o x vai ser igual a 0, isto é, o retângulo verde fica encostado no mesmo alinhamento do retângulo vermelho. O que significa que vamos ter um retângulo global de dimensões 11 por 38, como vemos aqui, 11 por 38, aqui nos seletores, podemos analisar, que é esta opção que temos aqui ao lado. Portanto, verifica as condições de problema, mas excetuando o facto de não ter o retângulo, o quadrilátero central. Não é? A segunda análise, temos o comprimento 3 igual a 3.846 e neste caso, o que é que nós verificamos? Verificamos que o y é igual a 0. Isto é, o retângulo vermelho e azul estão no mesmo... Portanto, o lado inferior do retângulo vermelho está no mesmo alinhamento do lado superior do retângulo verde. Embora exista um desfazamento entre o lado direito do retângulo vermelho e o lado esquerdo do retângulo verde. Isto é, existe este x aqui igual a 1.846. Também é uma situação que verifica a relação das áreas, mas não verifica a existência do quadrilátero central. Nesta terceira análise, terceiro caso, podemos verificar que é uma situação que responde à questão do nosso problema. Não é? Portanto, existe uma relação entre áreas exatamente como a pretendida, isto é, 65 unidades de área, 50, 50 e 78. Existe o quadrilátero central, não é? De dimensões 3.417 por 3.77. O comprimento do retângulo global é de 14.417 e a largura de 22.23 unidades de comprimento. Portanto, e verificamos que a área do retângulo amarelo coincide com a área do retângulo azul. Não é? Portanto, são iguais, portanto, cumprem a condição do problema. Vamos então analisar outras variantes possíveis de construir no puzzle, embora não verifiquem os nossos dados do problema. Por exemplo, se nós quiséssemos uma relação de áreas específica, portanto, começaríamos com uma área do A3 igual a 40 unidades de área, íamos somando 20, portanto 40 mais 20 dá 60, depois mais 20 dá 80 e mais 20 dá 100. Portanto, teríamos uma área deste tipo, uma situação muito específica. Temos neste caso um retângulo global de 13 por 26. Um segundo caso, por exemplo, com relações de áreas específicas, a área do A2 é o dobro do A3, a área do A1 é o dobro do A2 e a área do A4 é o dobro do A1. Portanto, são situações específicas que tentei arranjar aqui. Portanto, neste caso, temos áreas deste tipo, 20, 40, 80 e 160, portanto, 40 dobro de 20, 80 dobro de 40 e 160 dobro de 80. Estamos perante um retângulo global de 15 por 26 e a existência de um quadrilátero central. Finalmente, mais uma análise de um caso específico. Neste caso, as áreas serem exatamente iguais. Por exemplo, temos uma situação. A área 1 é igual à área 2, igual à 3, igual à 4, igual a 30 unidades de área. Neste caso, nós temos um quadrilátero global com dimensões de 15 por 11 e a existência de um quadrilátero central com dimensões de 6.769 por 3.598. Vamos então fazer uma análise dinâmica recorrendo ao GeoGebra. Vamos então fazer uma análise dinâmica no GeoGebra relativamente a este puzzle. Aqui podemos definir as dimensões do nosso retângulo, depois a área, a distância do retângulo azul relativamente à extremidade,
Do mesmo modo, a distância entre o retângulo amarelo ou laranja à extremidade esquerda, e a partir daqui definir as outras dimensões, não é? Podemos fazer a combinação, não é? Como vemos, estamos perante várias situações. No nosso caso concreto, e revendo as opções que nós vimos, temos aqui a situação quando y é igual a zero, isto é, o lado inferior do quadrado do retângulo vermelho está no mesmo alinhamento do lado superior do retângulo verde. Temos a situação de x igual a zero, isto é, o lado esquerdo do quadrado verde está alinhado com o lado direito do quadrado vermelho, portanto é esta linha. Portanto não existe x, mas existe y, não é? Que é a distância que vai deste lado a este lado. Temos a situação específica do nosso problema, não é? Uma situação que atende exatamente os dados do problema, 65 unidades de área, 50, 78. E depois temos as outras situações. Temos aqui uma situação também, mas já de áreas de 40, 60, 80 e 100, portanto, somando 20 unidades de área em cada um dos retângulos. A situação 4, onde temos o dobro, 20 passa a 40, depois o dobro de 40 a 80, o dobro de 80 a 160. E finalmente a outra situação em que as áreas dos 4 retângulos são iguais, 30 unidades de área.